Seja bem-vindo à revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e a gente está vendo ali o desespero no entorno, né, do Bolsonaro e do bolsonarismo em relação a tudo que tem acontecido nos últimos 10, 12 dias aí no ambiente do radicalismo da extrema-direita brasileira. A gente viu o cara se explodindo no dia 13 de novembro lá em Brasília e ficou claro ali que ele foi estimulado pelo ódio que o bolsonarismo espalhou no Brasil. E na última terça-feira, depois que a gente descobriu ali que 4 militares e um policial federal foram presos por tramar um golpe de Estado no Brasil, que incluía ali, inclusive, a morte do presidente Lula, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro Alexandre de Moraes, o universo do bolsonarismo entrou ali em polvorosa. Se na semana passada eles tentavam dizer que o agente do terror de Brasília era esquerdista porque teve uma aliança entre PDT e PL lá na cidade dele do interior, agora não dá para dizer, por exemplo, que os militares que fizeram o que fizeram, porque eles foram a campo para colocar em prática o plano golpista, eles eram de esquerda. E isso está gerando uma confusão porque uma parte do bolsonarismo tem tentado defender o Bolsonaro, outra parte tem tentado ameaçar o Alexandre de Moraes, como tem feito inclusive o Flávio Rachadinha, e uma outra parcela agora está em silêncio. Entre essa parcela aí que está em silêncio, a gente tem a figura do Pablo Marçal e do Tarcísio de Freitas. Tarcísio, inclusive, e o Pablo, que até há uns 2 meses atrás, 2 meses e um pouquinho, estavam na Avenida Paulista ali, né, pedindo ali anistia aos golpistas do 8 de janeiro. O Tarcísio de Freitas dizendo, inclusive, que algumas penas eram exageradas demais, que se deveria revisitar esse processo ali que condenou os pobrezinhos do 8 de janeiro. E a gente tem visto ele caladinho, até porque a situação de São Paulo não está muito fácil, né? Você teve, alguns dias atrás, um indivíduo sendo morto no aeroporto mais movimentado do Brasil e um dos mais movimentados do mundo. E aí o Carlos Bolsonaro, percebendo o silêncio do Tarcísio de Freitas e o silêncio do Pablo Marçal, já decidiu ali acabar com a paz, entre aspas, que existia dentro do universo do bolsonarismo. Ele controla ali um grupo de Telegram, onde inclusive dissemina várias desinformações, apitos de cachorro, como a gente chama aqui, inclusive, para poder atacar bolsonaristas, atacar adversários políticos também. E aí lá ele mandou, não foi nem uma indireta, foi uma direta para o Pablo Marçal. Ele publicou o seguinte nesse grupo dele lá: por onde anda o tal Pablo Marçal novamente? Frente à união da direita no momento tão necessário. Nada contra ele, apenas fatos que se mostram desde as eleições de prefeito em São Paulo em 2024 e até mesmo pelo pleito de 2022, cujo momento, Marçal também tentou destruir Jair Bolsonaro e virou de forma mágica alguém de direita. Ele até escreve de direita, DI, direita junto, tá? De direita. E depois sumiu. Ele não foi colocado ali à toa e alguns poderosos não tentarão empurrá-los até 2026 por acaso. Tudo tem muito método e objetivo. Todos já estamos carecas de saber. Tomara que não seja uma referência ao Xandão aqui, né? Ele querendo dizer que o Xandão está agindo ali pelos interesses do Pablo Marçal e do grande capital brasileiro para tirar o Bolsonaro do jogo político. Aqui vem mais uma vez aquelas teorias sem pé nem cabeça do próprio Carlos Bolsonaro, que diz que todos estão ali contra ele, contra o pai dele, que querem destruir o pai dele, quando na verdade o pai dele é tão burro que se destrói sozinho. Porque olha a quantidade de provas que se tem, materialidade do que aconteceu e que foi revelado, inclusive, na operação da última terça-feira, na operação contra-golpe da Polícia Federal, que chegou nos 4 militares e no agente da Polícia Federal e que, de acordo com algumas fontes, a polícia deverá, se não até amanhã, até a próxima semana, indiciar Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, Valdemar da Costa Neto, Alexandre Ramagem e outros tantos nomes pela tentativa de golpe de Estado. A Janaína Pascoal, que inclusive é uma figura hoje irrelevante no debate público, foi até para a internet, inclusive, dizer que não dá para se falar em golpe de Estado. Ou que, se não, melhor dizendo, que não dá para se falar em tentativa de homicídio. Que falar sobre isso é uma vergonha. Que o jornalismo brasileiro deveria ler os PDFs sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes antes de comentar. Porque quando você lê o PDF, você vê que não tem nenhuma tentativa de homicídio ali, ou algo do tipo, e que os envolvidos num golpe de Estado não andariam de táxi, que não andariam disso, não andariam daquilo. Eu acho que a Janaína Pascoal está superestimando o comando maluco do Bolsonaro, com todo respeito aí ao comando maluco, né, que é o grupo de humoristas aí que atua com roupas camufladas, inclusive, fazendo uma referência às Forças Armadas ali, né? Ela deve ter esquecido, por exemplo, que o Mauro Cid e os comparsas dele
deletaram informações quando estavam no governo Bolsonaro, mas não dos e-mails, né? Mas não excluíram da lixeira. Ela esquece, por exemplo, que o pai do Cid mandava foto onde ele aparecia tirando foto dos itens que o chefe do filho dele roubou do Estado brasileiro. E sim, Janaína Pascoal, os jornalistas leram o PDF. Eu li as 74 páginas do que foi divulgado. E em momento nenhum está dizendo ali, Janaína Pascoal, que os presos foram presos por tentativa de homicídio. Os presos que estão ali foram presos, está lá no documento, inclusive, tá? Que você diz que leu, mas claramente não leu. Porque ela diz o seguinte aqui, ó. Olha a mediocridade dela. Não obstante, creio que pessoas que estão pedindo a prisão de Braga Neto não leram a decisão do ministro Alexandre de Moraes. No PDF disponibilizado, nada evidencia a participação do general na tal trama. E aí você vê que ela não leu. Porque no PDF disponibilizado, que eu li, fala sobre, inclusive a gente já mostrou aqui na Revista Fórum, vocês podem baixar, inclusive no site da Revista Fórum, algumas matérias, ou ler trechos em algumas matérias, ou ver vídeos aqui, inclusive do canal da Revista Fórum, onde tem trechos do que estava lá. Se fala que a reunião aconteceu na casa do general Walter Braga Neto, no dia 12 de novembro, e se fala também que a autorização para se iniciar a operação Punhal Verde e Amarelo, que deveria acontecer inicialmente no dia 12 de dezembro, depois mudou-se para o dia 15 de dezembro, depois quis se antecipar de novo para o dia 12 de dezembro, porque se antecipou a diplomação de Lula e Alckmin, depois Bolsonaro deu o aval para que a operação acontecesse até o dia 31 de dezembro de 2022, e tudo isso com o envolvimento e o aval, ou seja, a autorização dolosa, traduzindo, consciente e intencional do Walter Braga Neto. Então, se tem alguém aqui, Janaína, que não leu o tal PDF, foi você. E ela justifica aqui, ó. Os jornalistas, por dever de ofício, também deveriam ler antes de falar em tentativa de homicídio. Com todo respeito, não é crível que o assassinato de altas autoridades seja tramado contando com o uso de um táxi. Pelos relatórios mencionados, eles teriam evitado pedir Uber para suas localizações não ficarem registradas na plataforma, mas não conseguiram táxi e abortaram o plano. Pois é, Janaína Pascoal, eu também acho que não é possível uma pessoa que se diz membro de Forças Armadas e de uma parte ali das Forças Armadas chamada de Forças Especiais, por exemplo, habilite um telefone no nome da própria companheira. Ou tire foto dos documentos de uma pessoa, de um acidente de veículo que ele se envolveu e habilite as linhas telefônicas no nome dessas pessoas. Eu também duvido disso, mas aconteceu, Janaína Pascoal. Eu duvido no seguinte sentido. Eu duvido como é, eu não consigo acreditar como é que as pessoas ligadas ao Exército Brasileiro são tão medíocres. Mas elas são, neste caso, Janaína Pascoal. E aí onde é que está o problema que ela faz de conta que não enxerga? Não estão sendo presos por tentativa de homicídio. O documento que faz menção aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui no meu computador, que eu fiz o download dele, o documento faz clara menção aqui ao que teria acontecido, não está nesse computador não, está em outro computador. Não se faz menção aqui a tentativa de homicídio como motivo para a prisão. No documento que a Janaína Pascoal tenta se vender como alguém que leu e não leu, e aqui é importante a gente trazer esse comentário, né? Porque no meu canal e aqui na Revista Fórum, eu não faço comentários em cima de documentos que eu não li. Dá trabalho ler o documento? Dá. Nesse caso, por exemplo, 74 páginas. No caso da Marielle, por exemplo, se não me engano, foi mais de 400 páginas também que eu tive de ler na época lá do relatório final do caso da Marielle Franco. Mas a gente tem de ler. Eu não lembro se foi 400 ou se foi 1.200, não lembro de cabeça agora. Mas a gente tem de ler. Por quê? Porque senão faz como a Janaína Pascoal. Não leram o documento. Aí quando você vai... Parece bolsonarista que diz que leu um livro sem ler, né? Que a gente viu vários sinos desmascarados nos últimos anos. O documento fala claramente que eles pagaram pedágio, usaram veículos das próprias Forças Armadas, compraram telefones e habilitaram em nome de pessoas envolvidas em um acidente com eles no transporte de Brasília, de Goiânia para Brasília, no nome da companheira de um dos envolvidos. É absurdo, Janaína Pascoal, porque parece o comando maluco, mas aconteceu. Aconteceu. E o absurdo, que eu acho que você deveria ficar chocada, não é porque eles foram burros ao passo de procurar táxi, habilitar linha em nome da companheira ou de pessoas que se envolveram em um acidente que conhecia o rosto deles e que sabiam quem eles eram, por exemplo, mas sim eles terem tramado uma tentativa de golpe de Estado que, como bem lembrou o Lênio Streck, tinha a morte de Moraes, Lula e Alexandre de Moraes e Alckmin como dos elementos
para a consumação do golpe de Estado. Mas a lei brasileira, no artigo 359-L, que fala sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e no 359-M, que fala sobre golpe de Estado, não fala que o crime de abolição violenta de golpe de Estado ou abolição violenta das instituições democráticas ou a tentativa de golpe de Estado, ela precisa ser consumada, tá? A abolição violenta do Estado Democrático de Direito, só em ser tentado já é crime. O golpe de Estado, só em ser tentado já é crime. Sabe por quê, doutora Janaína Pascoal? Porque se o golpe for consumado, quem é que vai punir os golpistas? A doidinha da bandeira? Girando a bandeira? É a doidinha da bandeira que vai fazer valer a lei, né? Com todo o respeito aqui. Então eu quero, como a gente brinca aqui no Nordeste, né? Que o mar pegue fogo aí, bolsonarista, para eu comer peixe frito. A Janaína Pascoal tá desesperada porque ela foi chutada pelo bolsonarismo em 2022, mesmo defendendo teoria anti-vacina, mesmo defendendo a bilolagens ali dentro do direito, tá? Porque o bolsonarismo faz assim, ele pega alguém que é visto como autoridade em um tema para dar verniz de legalidade nas canalices que eles espalham. Agora chegou a vez da senhora Janaína Pascoal, que não leu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, isso tá claro no post dela, que os indivíduos que foram presos lá se diz, né, que eles estavam envolvidos em atos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Este foi o motivo que levou à prisão deles. Tá lá, doutora Janaína Pascoal. A senhora não leu o PDF e, assim como a maioria dos bolsonaristas, fala sobre coisas que ou não conhece ou não entende. No caso da Janaína Pascoal, eu ainda acho que tem um agravante. Eu acho que ela não só conhece como ela entende, mas ela sabe o que é que os abilolados que a seguem querem ouvir, e ela tá ali para basicamente fazer a famosa política do pão e circo, entretendo a mediocridade bolsonarista, lucrando com isso. Afinal, Roda e Vira, ela ganha um contratinho, um canal de TV ligado ao bolsonarismo, em uma rádio ligada ao bolsonarismo, em um veículo da mídia impressa ligado ao bolsonarismo, um veículo digital ligado ao bolsonarismo. Então, ó, é interessante nesse momento querer ser amante do fascismo, tá? Quanto ao Pablo Marçal e ao Carlos Bolsonaro, quero também que eles se danem, quero que eles se destruam, que eles briguem lá, e que o Pablo Marçal, assim como o Tarcísio, estão caladinhos porque ele já entendeu que este filho é do Bolsonaro. E como diz o ditado popular, quem pariu o Mateus que balance. Então, quem pariu o golpismo, que segure essa onda aí, viu? Grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui. Tchau!